A paz de Cristo e a alegria de Maria. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda, minha irmã. Eu sou o Pádua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. Estamos começando agora mais um episódio da série Direção Espiritual com São Francisco de Sales. Este grande amigo do céu, doutor da igreja, um mestre realmente na vida de amizade com Deus, na vida íntima com Deus. E estamos aqui com este livro que é um tesouro que nos deixou São Francisco de Sales, o livro Filoteia. Se você não tem esse livro ainda, está perdendo um tempo precioso. Adquira o quanto antes, um livro pequeno, uma linguagem muito simples e muito profunda, muito prática e com certeza será um grande bem para a sua vida, como está sendo para nós que estamos aqui partilhando com os internautas, com os ouvintes, esse conteúdo. Abraçamos a você que está através do YouTube, do Facebook, do Instagram, você que está ouvindo pela web rádio Jesus Misericordioso, um abraço a você acompanhando alguma das páginas da comunidade Mariana Boa Semente ou da paróquia de Santo Antônio. Alô, querido ouvinte da Rádio Cultura, você nas noites da Rádio Cultura aqui conosco, fazendo direção espiritual com São Francisco de Sales, olha que maravilha! Abraço a você que ouve agora a 102.1 Cultura FM, a Rádio do Bem, a Rádio da Diocese de Quixadá. Diga quem é você, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp aqui da rádio, deixe o seu comentário, diga como está chegando até você esta programação. Vai ser muito bom saber que você está aí do outro lado, em casa, no trabalho, no seu carro, acompanhando Direção Espiritual. Se você que nos ouve gostaria também de interagir, de nos ver, é muito fácil, é só acessar alguma das plataformas pelas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, coloca lá Direção Espiritual com São Francisco de Sales, Comunidade Mariana Boa Semente, e a gente se encontra também em vídeo. Combinado assim? Vamos rezar, meu irmão, minha irmã, vamos dar mais um passo, hoje mais um capítulo da quarta parte, a penúltima parte do livro Filoteia. Na primeira parte, fomos motivados a decidir por Deus, rejeitando todo o pecado. Na segunda parte, fomos motivados e ensinados a buscar a graça para isso através da oração e dos sacramentos. Na terceira parte, fomos incentivados a decidir cada vez mais pelo bem, a rejeitar o mal, a uma vida virtuosa que nos abre mais e mais a graça de Deus. E agora, nessa quarta parte, estamos tendo ensinamentos muito importantes na realidade do combate espiritual, de como lidar com as tentações. E agora nós vamos falar sobre uma determinada tentação, uma realidade, que pode atrapalhar e muito a nossa relação com Deus. De alguma forma pode ajudar, mas, como a gente vai aprender com São Francisco de Sales, mais atrapalha mesmo do que ajuda, que é a tristeza. Pode ser que quando eu falo isso você já se identificou, está triste por algum motivo, está passando por um tempo de tristeza, então fica bem atento porque esse ensinamento é um tesouro que vai fazer muito bem a todos nós. Então vamos rezar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. Reze conosco a oração a São Francisco de Sales. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais, abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, vamos abrir o livro Filoteia. Se você não tem, adquire, não perde tempo. Já motiva você a se inscrever no nosso canal, se não é inscrito ainda.
e a compartilhar com outras pessoas esse conteúdo tão importante, tão rico, a divulgar também você que acompanha pela rádio. O tema de hoje, desse capítulo 12 da 4ª parte do livro Filoteia, é a tristeza. Quem já não passou por ela? Quem já não ficou triste algum dia? E é possível que você esteja passando por ela agora, esteja passando por um tempo de tristeza. Então vamos ouvir esse ensinamento tão profundo, tão prático que São Francisco de Sales nos apresenta. Veja, ele diz assim: a tristeza que é segundo Deus, tem tristeza segundo Deus? Tem. Então pode haver uma tristeza boa, nós dizemos é uma tristeza fecunda. Por exemplo, para você entender, uma tristeza que não foi causada por algo de errado que você fez. Ela não é fruto de um pecado seu, mas alguma situação pode me entristecer e eu posso viver essa tristeza numa união com Deus. Um exemplo muito forte é o de Jesus. Jesus ficou tão triste, tão angustiado que chegou a suar sangue ali no Getsêmani. Ele chega a dizer, né, a Pedro, Tiago e João, eu estou com uma tristeza muito grande no meu coração. Mas Jesus não tinha feito nada de errado, claro, Jesus, Deus feito homem, nunca pecou, e havia uma circunstância na proximidade da sua paixão, então uma série de realidades em torno de Jesus, né, a ameaça que ele estava sentindo, o descaso até dos discípulos, a traição que Judas ia cometer, né, mas ele já sabia que Judas ia traí-lo, então isso o entristeceu. Então preste atenção nisso aqui, atenção. A tristeza que é segundo Deus, diz São Paulo fala sobre isso, produz para a salvação uma penitência estável. Aí aqui já quero até corrigir um pouquinho do que eu disse, acrescentando algo, né? Eu dizia, esse tipo da tristeza de Jesus não teve nenhum pecado, mas o pecado, né, uma vez cometido, ele pode também, é bom que ele gere uma tristeza, é ruim a gente pecar e não ficar triste. Então, se você ficou triste por um pecado que você cometeu, essa tristeza pode ser boa, não porque foi o pecado que você fez e isso é bom. Não, o pecado sempre é algo ruim, mas a tristeza, né, aquele arrependimento, aquela tristeza, pode gerar uma coisa boa também, né? Uma vontade de não errar mais, de pedir o perdão de Deus. Então, isso tudo é o que São Francisco de Sales está falando, uma tristeza que é segundo Deus. Então, ela pode gerar uma atitude que nos leve à salvação, uma penitência estável, porém, ele alerta, mas a tristeza do século produz a morte. Então, quando não é assim, é uma tristeza que vai causar coisas muito ruins. Para explicar melhor, a tristeza pode, diz São Francisco de Sales, a tristeza pode, pois, ser boa ou má. Atenção, conforme os diversos efeitos que em nós opera. Então, o que vai dizer que uma tristeza é boa ou má não é tanto o que a causou, mas o que ela vai causar, entendeu? Bom, eu estou triste, ok. Essa é uma tristeza boa ou uma tristeza má? Por que é que você está triste? Por causa disso ou daquilo? Não é isso propriamente que diz se a tristeza é boa ou má, mas o que você vai fazer com essa tristeza, entendeu? Então, são os efeitos que essa tristeza gera que vão caracterizá-la como boa ou má. Agora, escute isso, ele vai dizer que, em geral, ela sempre acaba causando coisas más. E até ele faz uma explicação bem matemática, olha que coisa interessante. Ele diz assim, mas em geral, ela, a tristeza, opera mais maus do que bons, porque os bons são só dois, os efeitos, né? Ele diz, a tristeza, em geral, opera mais maus efeitos do que bons efeitos. Olha a continha matemática de São Francisco de Sales. Ele diz o seguinte, os bons são só dois. Quais os dois únicos efeitos bons que uma tristeza pode gerar em nós? A misericórdia e a penitência. Vamos exemplificar aqui, né? Você vê uma pessoa sofrendo, né? Passando por um problema muito sério e você fica triste com aquilo, uma pessoa da sua família, um amigo ou mesmo um desconhecido, né? Você passa na rua, vê uma pessoa caída numa situação deplorável,
aquilo entristece o seu coração. Você é uma pessoa sensível, que é capaz de se compadecer com o outro, né? E como humanos, nós todos deveríamos ser assim, né? Deus nos fez assim. Tanto que quando uma pessoa não tem isso, você diz assim, essa pessoa é muito desumana, né? Insensível. Muito bem, você fica triste. Essa tristeza, ela pode gerar um efeito bom em mim e em você, que é a misericórdia, que é o impulso de se aproximar daquela pessoa que está sofrendo, seja qual for o tipo de sofrimento, psicológico, material, físico, espiritual. Então, é um efeito bom. Essa é uma tristeza boa. Como você ficou triste por aquela situação, você procurou se aproximar misericordiosamente daquela situação e ajudar, ok? O outro efeito bom, ele diz, é a penitência. É aquele caso que a gente falou agora há pouco, você cometeu um pecado e pesou na consciência, veio aquela tristeza no seu coração, porque você ofendeu a Deus, porque você ofendeu a alguém, porque você fez um mal com você mesmo. E aí isso vai gerar um impulso para a mudança de vida, para o arrependimento, para a conversão. Penitência. Então é o outro efeito bom, a penitência. Porém, ele diz, e os maus são 6. Então a tristeza pode gerar 2 efeitos bons somente. Tem 2 coisas de futuro que a tristeza pode gerar de bom. Ao contrário, 6 são muito comuns como efeitos da tristeza. Olha a lista. A tristeza pode gerar medo, indignação, ciúme, a inveja, a impaciência e a morte. Então, ganha de 6-2 o lado mal da tristeza. Então, porque você está triste, você pode ficar com medo. Você está triste com alguma coisa que aconteceu e você fica com medo do que pode acontecer, pode gerar medo. Você está triste porque alguém fez alguma coisa ruim com você, então isso cresce dentro de você como uma raiva, uma indignação. A tristeza pode gerar ciúme, né? Você não teve a determinada atenção que você queria de alguém e outra pessoa teve, então você ficou triste por isso e isso foi gerando em você ciúme, um ciúme cada vez maior. A tristeza pode gerar inveja, né? Porque alguém tem ou conquistou alguma coisa que você queria e você não, e você ficou triste porque você queria aquilo e aquilo você não tem, mas a pessoa tem. E agora essa tristeza, você está muito triste e essa tristeza gera em você uma inveja que vai lhe corroendo. Olha, ele tem, ela tem, eu não tenho. A tristeza pode gerar a impaciência, porque existe uma situação que vai gerando tristeza no seu coração e essa situação não muda e faz tempo que você está sofrendo com isso, você está triste com isso e isso vai gerando em você uma impaciência, você não aguenta mais e a tristeza pode gerar até a morte. Não precisa dizer, tem pessoas que até adoecem psicologicamente, depois fisicamente, de tão triste, que não querem mais comer, não querem mais fazer nada, isso vira uma doença, a pessoa morre, ou uma tristeza tão grande que tira o sentido da própria vida. Você entende? Então, ele diz, por isso que o sábio diz, pelo que diz o sábio, a tristeza mata a muitos e a ninguém aproveita. Meu irmão, minha irmã, para dizer assim, na maioria dos casos, a tristeza não é uma coisa boa. Salvo aquelas 2 exceções, se ela gera misericórdia, se ela gera penitência, na maioria dos casos, tem todos esses efeitos bem negativos. Então, não vale a pena ficar triste. Vamos lá. O inimigo serve-se da tristeza. Vamos ver agora na dimensão do combate espiritual. O inimigo serve-se da tristeza para tentar os bons, até em suas boas obras. Veja, alguém que está fazendo coisas boas pode ficar triste. Isso já aconteceu com você? Você faz, e aí ninguém reconhece, aí você fica triste? Um exemplo, né? Você se esforça, você faz a sua parte, mas o outro não corresponde, aí você fica triste. Então o inimigo usa a tristeza, nesses exemplos e em outras situações, para tentar você em suas boas obras. Você estava em um relacionamento que não era correto e você fez uma boa obra, você rompeu com aquilo e você ficou triste, né? Porque deixou de usufruir daquele bem ilícito, daquela situação errada. E aí o inimigo vai usar essa tristeza para lhe desanimar,
por aquela boa obra que você fez. E aí você vai imaginando outras situações. E ele diz que o inimigo se esforça também por levar os maus a se alegrarem de suas más ações. Então já é alguém que, porque estava triste, se alegrou quando fez um mal para resolver aquele seu problema. Veja lá, a pessoa está triste porque está sem dinheiro, não tem como pagar suas contas, aí o inimigo aproveita aquela tristeza e joga uma tentação para que ele faça alguma coisa errada, que ele roube, que ele seja corrupto, e ele vai se alegrar com aquela má ação que vai resolver o problema que ele tinha. Deu para entender como o inimigo utiliza a tristeza como uma tentação sobre os bons e sobre os maus. E aí, São Francisco de Sales dá uma explicação esplêndida. Ele diz assim: e como ele, o inimigo, o demônio, não pode nos seduzir ao mal, se não fazendo-o parecer agradável, o demônio só consegue nos levar a cometer um mal porque ele vai nos seduzindo de modo que a gente acha que o mal é um bem. Foi assim desde o início, o pecado original foi vendido ali para Adão e Eva como uma coisa boa. Eles iam se tornar deuses, Deus estava até mentindo para eles não iam morrer. Então pareceu agradável o fruto. Então a gente acaba caindo no pecado porque ele usa essa estratégia de nos convencer que o que é errado é certo, que o mal é uma coisa boa. Assim também ele, o demônio, não nos pode apartar do bem senão fazendo parecer incômodo. Então, qual é a estratégia que o inimigo nos faz deixar de fazer uma coisa boa? Ele vai nos convencendo de que aquilo não vale a pena, de que aquilo não tem resposta, existem outras maneiras melhores de agir, de falar. Aquele exemplo que eu dei agora há pouco, uma pessoa rompe uma situação de relacionamento pecaminoso, aí fica triste, o inimigo aproveita para dizer, veja como isso está gerando tristeza no seu coração, o amor é lindo, então você deveria retomar. E aí você começa a achar, ou então você faz muito bem, ajuda em casa, na família, etc., na igreja, e não vê resultado, as pessoas não correspondem, é só você que faz as coisas certas, todo mundo não quer nada com nada, então esse bem que você faz começa a lhe incomodar, você vai ficar triste e vai dizer, é isso mesmo, não vale a pena. Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Continua São Francisco de Sales, ele diz, pode dizer-se que, sendo ele mesmo, o demônio, o inimigo, acabrunhado de uma tristeza desesperadora, o inimigo ele é triste, Deus é a própria felicidade, o demônio é triste, uma tristeza desesperadora por toda a eternidade, quer que todos os homens sejam tristes como ele. A tristeza não é algo bom, ela deve acender uma luzinha. Mas o próprio Jesus ficou triste. Sim, porque Jesus assumiu, sendo Deus feito homem, todas as nossas realidades. Então Jesus teve medo, Jesus ficou triste para ir nos mostrando como vencer essas realidades. Inclusive São Francisco de Sales vai mostrar que a gente vence a tristeza pela oração, se abandonando em Deus. Jesus faz isso ali na hora da sua tristeza maior no Getsemane. Pai, afasta-te de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua oração. Entende? Por isso, mas não veja com bons olhos quando você estiver triste. Fique atento, a não ser que essa tristeza esteja gerando dois efeitos bons, ou misericórdia, compaixão da sua parte, ou arrependimento e mudança de vida. Vamos lá. A má tristeza, que é a grande maioria das vezes, a má tristeza perturba a alma, inquieta-a, inspira temores desregrados, tira o gosto da oração. A pessoa vai ficando triste, vai ficando largada, não quer mais rezar, não tem gosto mais para nada. Já aconteceu isso com você? Está acontecendo isso com você? Então fica bem atento. Traz ao espírito uma sonolência de morte. A pessoa fica assim, sem vida. Aquela tristeza vai abatendo a pessoa. Impede-a de tirar proveito dos bons conselhos. Não adianta, as pessoas dizem, faz isso, procura fazer aquilo, deixa de fazer isso. Nada entra.
de tomar resoluções e ter o ânimo e a força de fazer qualquer coisa. A pessoa fica sem ânimo, sem força. Numa palavra, ela produz nas almas as mesmas impressões que o frio excessivo nos corpos, que se tornam hirtos e incapazes de se mover. Quando a pessoa está com muito frio, ela fica enrijecida, né? Ela não consegue se mover, ela fica dura de frio. Então ele diz que a tristeza, ela meio que congela. Grava sempre, a tristeza gera uma frieza. Frieza com relação a Deus, frieza com relação às pessoas, frieza com relação a você mesmo, como se você ficasse congelado. Se fores algum dia, Filoteia, acabrunhada por essa má tristeza, então, se isso nunca aconteceu com você, glória a Deus. Se não acontecer, é um privilégio, mas é muito comum acontecer momentos de tristeza na vida de todo mundo. Agora, se essa tristeza pesada, né, que ele está falando assim, intensa mesmo, que chega a congelar, a acontecer com qualquer um de nós, lembra-te destas regras. E agora vem as regras para vencer a tristeza. Anote aí, vamos lá. Se alguém de vós está triste, diz São Tiago, está na palavra de Deus, pois que ele reze. Olha, gente, isso tem na Bíblia. Se algum de vós está triste, reze. E com efeito, a oração é um remédio salutar contra a tristeza, porque eleva o nosso espírito a Deus, que é a nossa alegria e consolação. Se eu estou triste, eu rezo. Então, o meu espírito vai se elevar até Deus, vai sair de mim mesmo, vai sair daquela situação de tristeza, vai se elevar a Deus, e Deus é a nossa alegria, é a nossa consolação. Emprega em tuas orações essas palavras e afetos que inspiram maior confiança em Deus e em seu amor. E aqui vem um tutorial de São Francisco de Sales, ele vai até colocando as palavras na nossa boca. Está triste, meu irmão? Está triste, minha irmã? Reze assim: ó Deus de misericórdia, ó Deus infinitamente bom, meu benigníssimo Salvador, ó Deus de meu coração, minha alegria e minha esperança, ó caro esposo de minha alma, ó dileto de meu coração. Veja, são todas expressões falando da bondade de Deus, falando da atenção que Deus tem, que Deus quer o melhor para você. Aí você pode estar dizendo assim, mas eu não sinto isso. Como é que eu vou? Eu estou triste aqui, estou abatido, estou abatida. Se eu falar isso aí, é da boca para fora. Talvez eu esteja até decepcionado com Deus, eu esteja até com raiva de Deus. Como é que eu vou dizer um negócio desse no meio dessa tristeza? Aí é que está. Veja que sabedoria que São Francisco de Sales nos diz. Ele diz assim, diga mesmo sem você sentir, porque o remédio vai funcionar. Olha lá. Combate animosamente qualquer inclinação que tenhas para a tristeza. Então isso aqui serve para a tristeza grande ou a pequenininha. Quando ela está, tudo que é grande começou pequeno, né? Então, começou a sentir a tristeza, já vai usando essa arma. E embora te pareça que combates fria e negligentemente, ou seja, não estou dizendo isso aqui, mas eu não sinto, meu coração está frio, eu falo com Deus assim, não sei nem se eu acredito mais em Deus. Olha lá, mesmo que você perceba que está fazendo isso, que está combatendo, porque é um combate, fria e negligentemente, não o deixes de fazer. Entendeu, meu irmão? Entendeu, minha irmã? Não pare de rezar, não deixes de fazer. Isso é um erro muito comum entre nós. Numa situação assim, a pessoa diz de cara assim, eu não estou mais nem rezando, não é verdade? Eu não estou mais nem rezando, não tenho mais nem gosto de rezar. É bom quando a gente reza com gosto, né? Mas a gente tem que rezar mesmo sem gosto, né? Ou até com desgosto, já dizia um grande amigo nosso, né, Hamilton Apolônio, fundador da comunidade Boa Nova, tem uma música bonita dele que fala isso, rezar com gosto, sem gosto e até com desgosto, né? Então, não é questão de gosto, né? Às vezes a gente toma um remédio sem gostar. Você já tomou algum remédio sem gostar? Eu já tomei, todo mundo já tomou. Às vezes a gente toma até injeção sem gostar, o remédio até é amarga, é ruim, dói, etc. Mas não é isso que vai dizer que o remédio é bom ou ruim, não é se ele é gostoso, não é? É a eficácia dele. Então a oração vai ser sempre eficaz. Não pare de rezar. Porque o inimigo
que nos quer dar essa indiferença e tibieza para as boas obras, cessará de nos afligir, vendo que, sendo elas feitas com repugnância, tem tanto mais valor. Gente, olha que fantástico. São Francisco de Sales está dizendo então o quê? Que você está no meio de uma tristeza, né? Abatido, desanimado, não quer nada com nada, e mesmo assim está rezando. E está rezando sem gosto, está rezando com desgosto, está rezando até com repugnância, porque você não está nem acreditando tanto em Deus, está desgostoso com Deus, mas mesmo assim você está rezando. São Francisco de Sales está dizendo que essa é uma oração muito poderosa. E o inimigo vai recuar. A gente já falou sobre isso nos outros episódios. Quando o inimigo vê que aquela tentação está nos elevando para Deus, está fazendo com que a gente cresça em santidade, está gerando uma atitude boa da nossa parte, então ele recua porque ele não quer que a gente faça coisas boas. Ele quer, na realidade, que nós fiquemos indiferentes, frios para as coisas boas, para as coisas de Deus. Entende? E ele diz, se as orações são feitas desse jeito, sem gosto, não é que você vai ficar rezando agora só quando tiver com desgosto ou sem gosto, não é isso. Mas para dizer, quando a gente reza assim, tem muito mais valor. Porque você não está rezando pelo gosto que você está sentindo, mas pela fé em Deus. Porque você sabe que Deus quer o melhor para você e isso eleva o valor da nossa oração. Outra dica agora, olha que dica interessante. Gente, que coisa maravilhosa. Cantar músicas espirituais, né? Músicas que elevem o seu coração a Deus. Olha, consola-te com algum canto espiritual. Muitas vezes tem esses cânticos, essas músicas de Deus, que falam de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, do Espírito Santo de Deus. Músicas espirituais muitas vezes têm servido para interromper o curso das operações do espírito maligno. E ele dá até um exemplo da Bíblia. Sirva de exemplo Saul, a quem Davi, com os suaves acordes de sua harpa, livrou do demônio que o assediava ou possuía. Saul estava assediado, ali possuído por um demônio. Davi começou com a harpa, né, tocar músicas assim espirituais e o demônio foi embora. Às vezes a gente fala o contrário, né? Você está triste, aí vai ouvir, como a gente costuma falar aqui na nossa cultura, principalmente os mais antigos, né, assim como eu, chamava aquelas músicas de dor de cotovelo. Já ouviu essa expressão? A pessoa já está triste, aí vai ouvir uma música que deixa ela mais triste ainda, uma música romântica, sei lá, uma música do passado que vai puxar memórias, talvez até doídas, ou então vai gerar aquela saudade, bom, era antigamente. Aí não dá certo, aí você fica mais triste ainda. Mas no meio de uma tristeza, diz São Francisco de Sales, você bota uma música de oração, uma música que eleva o seu coração a Deus, uma música que fala de Deus, e isso afasta também o mal que está lhe tentando, ok? Outra dica, rezar, músicas espirituais. Outra dica, será bom ocupar-se com alguma ocupação exterior e variar de ocupações, seja para subtrair a alma aos objetos que a entristecem, seja para purificar e aquecer o sangue e os humores, porque a tristeza é uma paixão de natureza fria e seca. Em outras palavras, procure o que fazer, né? Então, você está triste? Não fique lá acabrunhado na cadeira, no sofá, na rede, né? É claro, gente, que ninguém está falando aqui de uma doença propriamente dita, né? Então, a gente sabe que uma doença, no meu caso, a depressão, ela tem uma causa até química. E aí não entram esses conselhos assim como se fosse exatamente para esse caso. Claro que rezar vai fazer sempre bem, ouvir músicas de Deus vai fazer sempre bem, se ocupar com várias coisas assim que lhe estimulem vai fazer sempre bem. Existe até uma área, né, da ciência, da medicina, a terapia ocupacional, mas se estamos falando de uma doença propriamente dita da depressão, aí vai precisar entrar em ação um psiquiatra, um psicólogo, mas essa é uma orientação de modo geral, até de cunho espiritual. Então, está triste? Reza, ouve músicas espirituais que lhe ajudem e procure se ocupar. Procure se ocupar com ocupações exteriores e variadas. Por quê? Porque isso vai tirando você daquela causa de tristeza.
Se você não faz isso, você fica pensando só naquilo, você fica olhando só para aquilo. Então, quando você vai se ocupando, você vai desviando a sua atenção daquele foco de tristeza. E também, como ele diz, vai purificando e aquecendo, né, todas as suas motivações, os seus humores, né, até fisiologicamente falando, porque ele diz a tristeza é uma coisa que esfria, então você precisa de uma coisa que esquente. Se você fica só largada, sem fazer nada, aí a coisa vai só piorando, você precisa se ocupar. E aqui, veja, já encerrando, ele dá alguns exemplos, ele falou nisso com relação à oração, assim propriamente dita, ele vai falar até de gestos de oração que nós devemos fazer quando estamos tristes, mesmo sem sentir nada, mas aquilo vai quebrando a frieza que a tristeza gera no nosso coração. Olha, faze algumas ações de fervor. Quando a gente pensa em fervor, a gente lembra de água fervendo, né? São ações quentes. Faça algumas ações quentes. A tristeza não esfria, então faça algumas ações quentes. Espera aí, vamos entender aí, não é tomar banho com água quente, coisa desse tipo, não. É a nível de gesto, a nível de intenção espiritual. Fervor também, quando a gente fala, fulano é muito fervoroso, é o jeito que a pessoa fala, os gestos da pessoa. Faça isso, mesmo sem gosto algum. Sempre entende. Rezar, eu não estou sentindo vontade, eu não estou com vontade, eu nem gosto, eu me sinto mal. Reza sim, porque isso vai quebrar essa realidade. E os gestos, olha só. Tomando nas mãos o crucifixo, você pega o seu crucifixo, isso é um gesto de fervor, né? Você pega o crucifixo nas suas mãos, olha, mas eu não sinto vontade. Não é questão de sentir vontade, é o gesto, é uma decisão, né? Sentimento, não é sensação, é uma decisão, né? Queira fazer isso, mesmo sem gosto, sem aquela espontaneidade. Pega um crucifixo, né? Aperta-o no peito. Veja que são gestos de fervor, né? Aperta-o no peito, beijando os pés e as mãos do Salvador, levantando os olhos e as mãos ao céu. Olha, gesto de fervor. Olhos, mãos para o céu. Normalmente a pessoa faz isso quando está assim com o coração muito quente, né? Eu estou triste, você está triste, o coração está frio. Então a gente vai ter que aquecer. Quando a pessoa está com frio, o que é que ela faz? Vai para perto de uma corda quente, liga um aquecedor, vai para perto de uma fogueira, não é assim? Então esse gesto quente vai combater a tristeza. Você está vendo que fantástico esse ensinamento de São Francisco de Sales. Elevando a voz a Deus. Elevando a voz, fale mesmo, meu Deus, meu Senhor, né? Tem hora que a gente tem que dar um assim meio de maluco, né? Só procura não fazer isso no meio da rua, tá bom? Para de repente você não ser confundido, né? As pessoas não vão entender que você está num combate espiritual e vão pensar, né, que você girou a cabeça. Mas de uma forma discreta, sei lá, no seu quarto, né? Faz isso. Eleva a voz a Deus com palavras de amor e confiança, como as seguintes. Vamos lá, São Francisco de Sales dá até a dica. Você está tão sem gosto que não sabe nem o que dizer, pega o livrinho Filoteia, né? E vai lá no seu quarto, um canto, uma capela, assim, de um jeito mais discreto, para não causar espetáculo para ninguém. E faz isso aqui, beija o crucifixo, levanta a mão, olha para o céu e vai rezando aqui. Meu amado é meu e eu sou dele. Meu amado é um ramalhete de mirra em meu coração. Você não está sentindo nada, você está triste, né? A sua vontade era chamar Jesus de outra coisa, mas você está falando com fervor, tirando ali daquele gelo fervor. E vai dizendo, meus olhos desfalecem de atentos à tua palavra. Ó meu Deus, dizendo, quando me consolarás? Ó Jesus, sede meu Jesus, viva Jesus e minha alma viverá. Quem me separará do amor de meu Deus? Veja, a gente tem que fazer isso. É um mestre espiritual que está ensinando isso aqui, então com certeza isso aqui vai dar certo. Nada de se entregar à tristeza. Ele acrescenta já no finalzinho mais uma dica, o uso moderado da disciplina. A disciplina era alguns meios, né? Um cinto que machucava um pouquinho, então a gente pode entender algum tipo de mortificação, algum tipo de sacrifício que até lhe incomode fisicamente. Ele explica por quê. O uso moderado, quer dizer, não é nada que você vai fazer assim, para se machucar, né? Mas para se incomodar um pouquinho. Ele diz assim, o uso moderado da disciplina é um bom meio contra a tristeza. Por quê? Como assim? Eu não vou ficar mais triste, não? Não, escute, olha a sabedoria.
porque este sofrimento exterior, é uma coisa que você está fazendo por fora, né? Exterior, traz ordinariamente a consolação interior. Você faz uma coisa exterior e isso gera uma consolação interior. E a alma, sentindo alguma dor externa, presta menos atenção às internas. Você desvia a atenção da alma, você está só pensando naquilo, e de repente você faz uma coisa para sentir algo até físico desconfortável, né? Falei do cinto apertando, mas sei lá, você pode sentar numa cadeira mais dura, você pode ficar numa posição mais desconfortável, e aí entra também a renúncia de uma coisa e de outra. Isso lhe desinstala, lhe gera desconforto e isso desvia a atenção da sua alma, daquela tristeza. Mas o melhor de tudo, agora vai encerrar com o top para vencer a tristeza, é a comunhão frequente. Comunhão frequente, porque este pão celeste fortifica e alegra o espírito. E aqui eu alerto de novo. Quanta gente, quando entra numa fase assim de tristeza, de desencanto, de desânimo, de abatimento, deixa de ir para a missa. E se você pergunta, nunca mais eu vi você na missa, nunca mais você foi... Eu estou tão sem vontade. Aí é que você tem que ir. Aí é que você tem que ir. Né? Ninguém vai para o médico. Por que você foi para o médico? Não, porque eu estava ótimo de saúde. Aí eu vou para o médico, né? Porque eu estava tão bem que eu fui para o médico. Não sei que você vai fazer um check-up, né? Mas em geral a gente vai para o médico quando não está bem. Né? Então, comungar frequentemente. Vá se arrastando, né? Mas vá para a missa. Não deixe que a tristeza lhe desvie dessa fonte que fortifica e alegra o espírito, que é o pão do céu. Ok? E aqui ele conclui, né? Já falou sobre isso no episódio anterior, quando estava trazendo aquela realidade da inquietação, a importância de falar disso para alguém, e aqui ele encerra falando mais uma vez isso. Narra a teu diretor com humilde sinceridade a tua tristeza. Diga para o padre, quando você for se confessar, para a pessoa que lhe acompanha, o seu diretor espiritual, seja homem, seja mulher, a pessoa que lhe ajuda, que lhe aconselha espiritualmente. Você não vai sair dizendo isso para todo mundo. Esse é outro problema. O problema é que a gente faz tudo ao contrário muitas vezes, né? Deixa de rezar, deixa de ir para a missa, fica ouvindo, eu vou botar uma música aqui que não tem nada a ver, para ver se eu desopilo a minha cabeça. Vai ouvir rock, vai ouvir sei lá o quê, não tem nada de espiritual, né? Música romântica, para ver se sai da tristeza, aí se afunda mais ainda na tristeza. Né? Deixa de ir para a missa, ou então sai falando para todo mundo, aonde se encosta com lamúria, estou tão triste, estou desanimado, é mesmo. Aí às vezes pega uma pessoa que não tem muito juízo, mas é mesmo, você tem razão, Aí começa a ficar triste com você, e os dois já estão chorando e tal. Você entendeu? Procure dizer isso para o seu confessor. Eu vou dizer isso para o meu confessor, vou dizer isso para o meu padre, que eu estou triste. Tem que dizer. Mas não é pecado. Não é que seja pecado. É porque não deixa de ser uma tentação. É algo espiritual, como você viu, tem mais para dar errado do que dar certo. Então a gente precisa, ele explica, narra teu diretor com humilde sinceridade a tua tristeza e todos os afetos e mais sugestões que daí provenham. Então você, olha padre, meu irmão, minha irmã, a pessoa que está lhe acompanhando, não, eu estou triste, o pior é que por causa dessa tristeza eu estou com medo, então por causa dessa tristeza eu estou com inveja. Entende? Então, falar da tristeza e dos afetos, das sugestões que daí provenham e procura falar tanto quanto puderes com pessoas espirituais. Olha lá. Não é falar com qualquer um. Falar com o padre, falar com o confessor e falar com amigos, com amigas de Deus, pessoas que entendem dessa realidade aqui, porque podem muito bem nos ajudar. Enfim, agora enfim mesmo, resigna-te à vontade de Deus. Ou seja, faça tudo isso, mas eu ainda estou sentindo a tristeza. Resigna-te à vontade de Deus, para que Deus esteja lhe permitindo isso. Preparando-te a sofrer com paciência essa tristeza enfadonha, como um justo castigo de tuas vãs alegrias. Deus está lhe purificando, né? Talvez eu e você já tivemos tanta alegria sem futuro, né? Então Deus vai nos permitindo, é um mistério de amor, mas porque Deus nos quer no céu, né? Então é melhor esse sofrimento agora nesse tempo do que um sofrimento no purgatório, ou pior ainda, um sofrimento sem fim no inferno. Então, entre uma coisa e outra,
Deus prefere que você e eu possamos ir para o céu. Então Ele permite os nossos sofrimentos, inclusive o sofrimento de uma tristeza enfadonha, para nos purificar. E não duvides que Deus, termina de um jeito tão lindo, depois de ter provado o teu coração, venha em teu auxílio. Que maravilha! Vamos rezar, meu irmão, minha irmã, acolhendo a riqueza, a profundidade, a praticidade desse ensinamento riquíssimo de São Francisco de Sales. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço para você, passe adiante esse tesouro e a gente se encontra, se Deus quiser, no próximo momento de direção espiritual com São Francisco de Sales. Deus te abençoe e Maria te guarde.